Você está no Pode Observar, o podcast do Observatório de Políticas Públicas do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Por aqui, você fica conhecendo melhor a nossa cidade e sabendo dos assuntos que mexem com o seu dia a dia. Olá, estamos juntos novamente para mais uma edição do Pode Observar, o videocast do Observatório de Políticas Públicas do Tribunal de Contas do município de São Paulo. E no programa de hoje vamos falar sobre um feminismo negro e interseccionalidade, um tema muito pouco discutido e que merece uma reflexão mais aprofundada. Não é isso, Suelen? É isso mesmo, gente. Muito prazer em estar aqui mais uma vez. E hoje a gente vai discutir, né, e trazer esse debate fundamental para a gente compreender as dinâmicas de desigualdade no Brasil, sobretudo das desigualdades de gênero e raça. O Observatório, né, teve essa iniciativa, embora esse podcast vá no mês de abril ao ar, em função também da nossa agenda do mês de março, onde a gente tem no dia 8, né, a celebração do Dia Internacional da Mulher, que é um dia onde a gente reflete e celebra a luta histórica, né, das mulheres por igualdade. E no mês de março também, a gente tem no dia 21 de março, o Dia Internacional de Combate, né, às Desigualdades Raciais. Então, nesse mês em que a gente tem essas duas efemérides aí para pensar essa luta histórica, tanto de gênero e de raça, nada mais adequado do que trazer, né, uma pessoa importante para discutir com a gente a dimensão do feminismo negro e da interseccionalidade. É isso, Suelen, porque discutir o feminismo negro é importante também porque me parece que a questão da mulher negra ela permanece invisível, tanto naquele contexto das questões de raça, que são muito associadas à questão do homem negro, e também nas questões de gênero. A reflexão nessas discussões gira muito em torno da mulher branca. Então, para participar dessa conversa e discutir conosco esse tema, temos o prazer de receber a doutora Regimeire Oliveira Maciel, professora de bacharelado em Políticas Públicas e do Programa de Pós-Graduação em Economia Política Mundial da Universidade Federal do ABC, a UFABC. Bem-vinda ao Pode Observar, Regimeire, e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, obrigada, Fulvio, obrigada, Suelen, agradeço ao Observatório e a essa iniciativa, né, agradeço muitíssimo a oportunidade de poder fazer essa reflexão com vocês, de pensar um pouco sobre as coisas que a gente tem discutido, tem pesquisado, especificamente no que diz respeito a essa temática tão importante como vocês destacaram. É importante pensar os recortes de gênero e raça. Se a gente está falando de gênero, a gente precisa sempre se perguntar de quem a gente está falando. A gente está conseguindo dar conta de todas as especificidades, todos os marcadores que afetam a vida das mulheres. Então, é um prazer estar aqui com vocês nessa reflexão. Bom, agradeço novamente aqui e reitero o agradecimento já feito pelo Fulvio, a presença da Regimeire Maciel, né, doutora Regimeire Maciel, professora da UFABC, mas também quero destacar, né, que a professora integra o núcleo de estudos africanos e afro-brasileiros, o NEABI, da UFABC, e também é integrante do núcleo de estudos de gênero Esperança Garcia, dessa universidade, dessa mesma universidade, a UFABC, uma importante universidade aqui no estado de São Paulo, na região metropolitana, e convido vocês também a conhecer o trabalho desenvolvido, né, por eles nesse espaço institucional. Regimeire, muito obrigada. Né, e eu queria começar a nossa conversa, já, né, de um jeito que é introdutório, mas bastante complexo, quer dizer o seguinte, em geral as pessoas têm uma ideia, pelo menos uma perspectiva mais geral, sobre a dimensão do debate em torno do feminismo, mas isso não se espraia da devida forma, em termos de conhecimento, para a ideia do que seja o feminismo negro. Então, eu queria que você pudesse aqui explicar para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, né, o que é o feminismo negro, né? A que questões essa luta que a gente dá esse nome, né, de feminismo negro, vem responder em relação à nossa realidade, né?
E aí eu queria que você pudesse dizer quais são as principais questões, os principais pontos que caracterizam esse movimento. Obrigada pela questão, Suelen. Acho que a gente pode começar partindo da ideia de que há, dentro da história conhecida do feminismo, que é uma história que toma como referência uma parte da Europa, né, os Estados Unidos, então é essa história que é repassada, essa narrativa que é construída, é uma narrativa construída a partir de um dado espaço geopolítico, a partir de um dado período histórico e a partir de um grupo específico de mulheres. Então esses são elementos importantes para a gente pensar a construção da história do feminismo e o jeito como essa construção, como essa história nos é repassada, seja para uma estudiosa, uma pessoa que é estudiosa, seja para a sociedade de modo geral. Então, a gente tem um marcador importante, um marcador temporal importante, que é, a partir da década de 80, não só, não começa aí, mas se intensifica a partir da década de 80 um debate, uma atenção muito grande vindo de outros chamados feminismos, vamos chamar genericamente de novos feminismos. Quem são, quais são as pessoas, quais são as mulheres que estão integrando esses novos feminismos, quais são os debates que estão colocados. Então, o que a gente tem, a ampliação que a gente tem a partir da década de 80, são novos grupos dizendo, vocês estão falando de que mulheres? Quando vocês estão pensando a emancipação das mulheres, de que mulheres vocês estão tratando? Quando vocês estão pensando a inserção das mulheres no mercado de trabalho, de que mulheres vocês estão falando que não trabalham? E aí o feminismo negro, né, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo, começa a engrossar esse questionamento, começa a engrossar essa atenção com o chamado feminismo hegemônico, ao dizer, a nossa vida, nós enquanto mulheres negras, sempre trabalhamos, sempre estivemos no mercado de trabalho, sempre cuidamos das nossas famílias, sempre garantimos sustento das nossas famílias, sobretudo porque muitas dessas mulheres negras em várias partes do mundo estiveram sob o jugo da escravização. Além disso, essas mulheres, para elas, nunca foi dado o direito de não trabalhar, mesmo fora do contexto escravista, se a gente pensa a realidade das Américas. Então, quando a gente pensa o que é o feminismo negro, seja no Brasil e mesmo fora, a gente está falando de um conjunto de mulheres racializadas, de um modo mais geral, a gente pode dizer assim, de um modo mais geral, um grupo de mulheres racializadas que demanda da sociedade de modo geral, mas especificamente do feminismo hegemônico, o reconhecimento da sua existência, e fundamentalmente demanda o reconhecimento, primeiramente, da sua existência. Nós existimos enquanto mulheres negras, enquanto mulheres que enfrentam a opressão de gênero, enfrentam uma desigualdade que tem no gênero uma marcação, mas enfrenta também uma outra desigualdade, um outro processo discriminatório que gera uma desigualdade, que é o racismo. Então, as mulheres negras, enquanto ativismo, enquanto mobilização social, elas estão demandando, primeiramente, a gente pode dizer, esse reconhecimento, o reconhecimento da sua existência, o reconhecimento de que as desigualdades que elas enfrentam não tem só o marcador de gênero, tem o marcador de raça, tem o marcador de classe, e essa é uma especificidade muito característica do feminismo negro. Hoje a gente fala muito, e a gente vai falar aqui de interseccionalidade, a gente pode dizer que antes de existir o conceito de interseccionalidade, já existia uma leitura da realidade interseccional, porque essas mulheres negras, dentro e fora do Brasil, quando começam a questionar o feminismo hegemônico, elas vão dizer, mas vocês estão falando de mulheres de que classe? Vocês estão falando de que mulheres, mas de que mulheres de que classe? Então, o feminismo negro, de um modo geral, é um feminismo, mesmo antes de existir um termo, é um feminismo interseccional. Porque ele está reivindicando que se faça uma análise da realidade social, da realidade das mulheres, a partir de marcadores diversos que atravessam a vida dessas mulheres. Então, o feminismo negro reivindica reconhecimento da sua existência, reconhecimento de uma análise que seja ampla, uma análise da sua realidade que seja ampla, uma realidade da realidade social de modo geral que seja ampla, que considere diferentes marcadores, e reivindica condições mínimas para existir. O que são condições mínimas para existir? Depois de reivindicar a existência, no Brasil, por exemplo, a gente costuma dizer que foram as mulheres negras que primeiro demarcaram o genocídio da população negra, que primeiro demarcaram o genocídio da juventude negra. Quando começaram a dizer, os nossos maridos, nossos companheiros, nossos filhos estão morrendo. E são elas que começam a dizer isso. São elas, mesmo aquelas que estão fora do espaço chamado de ativismo, do espaço dos coletivos, das organizações negras, são elas que começam a denunciar isso. Então, as mulheres negras, o feminismo negro de modo geral, é um feminismo que vai
demandar essa série de questões e que vai, sobretudo, dizer, enquanto mulheres, enquanto negras, a gente precisa garantir o mínimo, a gente precisa garantir trabalho, a gente precisa garantir, no caso do Brasil, havia um feminismo, de modo geral, estava bastante preocupado com a ida para o mercado de trabalho, com a presença das mulheres em diversos espaços, com acesso das mulheres a direitos assegurados nas nossas normativas internas, e as mulheres negras estavam reivindicando o básico, inclusive o direito, por exemplo, a ter creche para que os seus filhos tivessem onde ficar quando elas estivessem, por exemplo, na casa das mulheres brancas, na casa das famílias brancas, cuidando dos filhos das famílias brancas. Então, se a gente for pensar no feminismo negro brasileiro, eu faria essas marcações. Se está reivindicando um reconhecimento da sua existência, se está reivindicando uma mobilização política autônoma que leve em conta a especificidade dessa realidade social enfrentada pelas mulheres negras, considerando o racismo, considerando as dimensões de gênero, e está reivindicando direitos básicos de existência, condições básicas de existência, inclusive acesso à alimentação, acesso à moradia, acesso à creche, coisas que, para o feminismo hegemônico, estavam, em alguma medida, colocadas como dadas, que estavam acessíveis para todas as mulheres, ou que estavam sendo reivindicadas para todas as mulheres negras, quando se começam a se organizar autonomamente, elas vão dizer, não é assim, não é automático, isso não está garantido para a gente, porque nós, inclusive, garantimos a limpeza das suas casas, a limpeza dos espaços públicos, mas não temos garantida o nosso acesso à saúde, o nosso acesso dos nossos filhos à escola, à creche, enquanto a gente está trabalhando, seja, né, nas instituições públicas, nas instituições privadas, seja na casa das famílias brancas. Professora, a senhora já tocou nesse tema agora, que é a questão da interseccionalidade, que é um conceito-chave para que a gente entenda a questão do feminismo negro. Eu queria que o senhor explorasse um pouco mais essa questão, dizendo para a gente como é que as intelectuais e ativistas negras no Brasil, elas compreenderam e articularam essa interconexão entre a questão de raça, gênero e outras categorias de desigualdade, como classe social, para analisar essa opressão que as mulheres negras enfrentam. A senhora também poderia nos dar exemplos de como essa perspectiva interseccional ela se manifesta na vida das mulheres negras brasileiras? Essa é como eu já mencionei, essa é uma questão importante, porque antes de existir o conceito, porque o conceito é relativamente recente, né, na história do conhecimento, a gente costuma dizer que 20, 30 anos é um tempo relativamente curto. Então, um conceito, né, a interseccionalidade enquanto conceito é da década de 90, né, é lá da transição do final da década de 80 para a década de 90, sobretudo, especialmente considerando que ele é um conceito forjado enquanto conceito num espaço estadunidense, né, atribuído a uma intelectual estadunidense, Kimberly Crenshaw. Mas, como eu já demarquei, antes de existir esse conceito, já existia o que a gente pode chamar de uma interpretação da realidade interseccional, uma leitura da realidade interseccional. E aí, autoras brasileiras e não brasileiras vão dizer, essa leitura interseccional já existia em vários lugares, inclusive nos Estados Unidos, vindo do feminismo negro estadunidense, vindo do feminismo das mulheres latinas, no contexto estadunidense. Então, já existia uma interpretação da realidade, se estabelecendo essa análise, essa leitura, a partir de vários marcadores. Então, a interseccionalidade é uma leitura da realidade a partir de diversos marcadores sociais, né? Em alguma literatura você vai ver marcadores da diferença, né, diversas categorias, mas a gente pode dizer de forma bem genérica diversos marcadores sociais, que são, né, essas dimensões da vida que as pessoas enfrentam. Então, a gente pode falar de território, a gente pode falar de classe, a gente pode falar de raça, se a gente ampliar mais ainda, a gente pode falar de escolarização, a gente pode falar de uma série de dimensões. Então, hoje, a gente tem um jeito de abordar a interseccionalidade que é bastante amplo, que inclusive faz com que também esse conceito receba algumas críticas, vindas sobretudo de leituras marxistas, né? Porque ele se considera que ele está muito alargado, que tudo pode, que toda categoria, mas não é bem assim, né? Você tem que entender quais são as categorias que são significativas naquele contexto social, naquela realidade, para aquele grupo. Então, se eu estou, por exemplo, fazendo um trabalho sobre uma realidade, né, um diverso espaço dentro de uma metrópole como São Paulo, de uma região grande como São Paulo, eu estou fazendo, né, uma leitura, qualquer leitura, uma interpretação, uma pesquisa de qualquer ordem, numa região periférica de São Paulo. Quais são os marcadores que eu tenho que levar em conta?
eu tenho que levar em conta, está muito claro, está muito nítido, que eu tenho que levar em conta a classe. Mas eu posso ter que levar em conta também a questão territorial. As pessoas que estão na periferia de São Paulo, elas têm acesso, por exemplo, aos serviços básicos de saúde, de educação, ou qualquer outros serviços públicos, do mesmo jeito que uma pessoa que mora, né, numa região de classe alta, ou a pessoa que esteja mais próxima do centro de São Paulo. Então, a gente precisa entender, a depender da realidade que eu estou investigando, quais são os marcadores que são importantes. Então, eu não posso fazer uma leitura, uma interpretação, né, de qualquer dimensão, seja uma pesquisa na área biológica, na área de medicina, na área das ciências sociais, no Jardim Ângela, sem levar em consideração marcadores importantes como raça, classe, território. Tá? Então, a interseccionalidade nos permite fazer isso, nos permite articular diferentes dimensões da realidade que a gente está investigando enquanto pesquisador. Enquanto gestão pública, enquanto gestão de políticas públicas, também essa é uma categoria importante, esse é um conceito importante, né? Porque eu posso pensar uma política pública que leve em conta diferentes marcadores. Se eu estou pensando uma política pública para as mulheres, como é que eu faço outras marcações? Já que a gente entende que as mulheres não enfrentam as desigualdades de gênero do mesmo modo. Isso que a gente chama de desigualdade de gênero, de opressão de gênero, de dominação de gênero, não bate para todas as mulheres do mesmo modo. Uma mulher trans enfrenta a dimensão de gênero, a desigualdade de gênero, de um outro modo. Uma mulher negra enfrenta de um outro modo. Uma mulher de uma região periférica, uma mulher de classe baixa enfrenta a discriminação de gênero de outro modo. Não quer dizer que se é melhor ou pior, se é mais intenso ou menos intenso. Né? A interseccionalidade não nos permite fazer isso. O que a interseccionalidade permite é dizer que essas categorias são articuladas, que eu não posso fazer uma interpretação da realidade ou construir uma política que não entenda a articulação dessas diversas categorias. Senão, eu vou cair, né, numa perspectiva universalista de que todas as mulheres são iguais, de que todas as pessoas, independente da classe, da raça, de onde mora, do nível de escolaridade, enfrentam qualquer discriminação, seja de raça, de gênero, do mesmo modo, né, que classe não importa. E a interseccionalidade é uma dimensão com todas as suas limitações que nos permite fazer isso. Então, a interseccionalidade a gente pode dizer, uma categoria, mas é também uma visão, uma perspectiva metodológica, porque ela pode servir também para orientar, como eu falei, a construção de políticas, a construção de iniciativas voltadas para determinadas desigualdades, né, desigualdade de raça, desigualdade de classe, desde que a gente tenha competência enquanto gestor, enquanto pesquisador, pesquisadora, de fazer essa articulação. Não se trata de hierarquização, mas se trata de articulação. Nenhuma categoria é mais importante que outra, nenhuma dimensão é mais importante que outra. Eu preciso, enquanto pesquisador, enquanto gestor, enquanto gestora, entender como é que elas se articulam para marcar uma singularidade para aquele sujeito. Então, imaginemos uma mulher negra trans. Ela tem diversas marcações. Se ela for de classe baixa, ela tem mais uma marcação, que é a questão da classe. Então, se eu quero entender a realidade da população LGBT, especificamente desse grupo dentro dessa população, eu posso fazer uso da interseccionalidade para perceber qual é a diferenciação que essa pessoa apresenta, considerando todos esses marcadores. Tá? Então, para que eu entenda a complexidade das limitações, dos desafios enfrentados por essa pessoa, eu posso fazer uso da ideia de interseccionalidade. Então, de um ponto de vista do exemplo, a gente poderia tratar diversas questões. Uma coisa um dado com o qual eu tenho me deparado muito recentemente é a questão da escolaridade das mulheres. As mulheres hoje, elas são até ano passado, elas eram cerca de 60% das pessoas que estavam concluindo, por exemplo, o ensino superior. Né? No entanto, quando elas vão quando se pensa, né, a presença delas no corpo docente do ensino superior, esse número vai caindo, são cerca de 40%. Então, elas são maioria entre as pessoas que estão adquirindo um diploma de nível superior, mas isso não tem se traduzido necessariamente numa maior presença delas no corpo docente. Se a gente fosse fazer a estratificação dentro da categoria gênero, pensando mulheres brancas e mulheres não brancas, esse número vai cair mais ainda. Tá? Então, assim, a gente não tem um dado muito preciso qual é a presença de mulheres negras no corpo docente das universidades, das instituições de ensino superior no Brasil, mas a gente sabe, pelos dados gerais, os dados dispersos, mesmo não sistematizados, que é um número muito reduzido. Então, esse, ultimamente, é um bom exemplo de como atua a discriminação interseccional. Então, uma leitura interseccional, isso eu não tinha falado, é uma leitura da realidade que parte do princípio de que as discriminações acontecem de modo interseccional.
Então, as mulheres negras, as mulheres são minorias no corpo docente do ensino, nas instituições de ensino superior, as mulheres negras são minoria no corpo docente do ensino superior por conta dessa discriminação interseccional que elas enfrentam. Tá? Essa discriminação que articula diferentes marcadores. Não é só a questão de gênero, não é só... Elas já até ascenderam, elas já até conseguiram o diploma de nível superior, elas podem até ser um número significativo na pós-graduação, mas isso não tem significado necessariamente que elas têm chegado como docentes, como pesquisadoras no ensino superior. E aí tem outras variáveis, né? Tem outras variáveis, tem inclusive uma dinâmica muito específica, que é uma dinâmica, sobretudo das universidades, que são as principais instituições de ensino superior. Mas a gente pode dizer com muita segurança que é essa discriminação, uma discriminação interseccional que faz com que mulheres negras sejam minoria, né, nesses espaços de poder, né, porque estar no corpo docente, ter o status de um pesquisador, pesquisadora, né, dentro de uma instituição, sobretudo das universidades, é um espaço de poder, é um lugar de poder. Então, essa pouca presença, essa pouca representação tem a ver com essa discriminação interseccional que as mulheres negras e as mulheres, de modo geral, enfrentam na sociedade brasileira. E aí a gente precisa fazer, então, uma interpretação que leve em conta essa interseccionalidade, essa intersecção de vários fatores. Bom, Regimeire, você foi falando e eu fui aqui retomando muitas coisas, até em função, né, dessa agenda que eu mencionei recentemente, anteriormente. Esse mês também a gente, nesse período, né, de um mês para cá, a gente tem também ouvido várias coisas, sistematizações que são, né, próprias desses períodos das datas destacadas, as efemérides, né? E aí eu estava escutando uma fala da professora Sueli Carneiro, e ela falava justamente disso, que ela estava em Austin, no Texas, dando um curso sobre feminismo negro e interseccionalidade, e ela falava que ela estava lidando com jovens, e ela tinha esse problema, porque as pessoas estavam ali se envolvendo nesse debate a partir de uma dimensão que era uma dimensão conceitual. E a preocupação dela era mostrar para aqueles jovens que estavam ali, que essa dimensão conceitual, ela tem origem numa demanda prática, numa demanda política efetiva real, e que essa conceituação, ela surge para sistematizar uma organização política e uma demanda política que já se articulava, mas que tinha dificuldade de se anunciar nos espaços institucionais, sobretudo nos espaços institucionais de poder, como a questão do judiciário, e a partir, né, da relação e da conceituação da professora Kimberly Crenshaw. E aí, você falando aqui, né, vai casar um pouco com aquilo que a gente quer trazer, que é pensar como, do ponto de vista prático, né, a gente pode pensar essa luta do feminismo negro no Brasil, né, até por conta das desigualdades todas, né, e dessas desigualdades interseccionais, existe um apagamento dos marcadores, né, de luta das mulheres, e existe um apagamento ainda redobrado dos marcadores de luta das mulheres negras na nossa sociedade. Então, queria um pouco pensar aqui com você, que você contasse um pouco para a gente, quais são os momentos cruciais desses últimos, sobretudo, né, da década de 80 para cá, dessa luta das mulheres negras, como é que elas têm se articulado, em que espaços elas têm se articulados, né, quais são as principais demandas, né, articuladoras deste diálogo coletivo, né, de luta e de transformação que a gente denomina feminismo negro brasileiro, né, o feminismo negro no Brasil, e quanto que essas demandas têm sido conquistadas no sentido de avanços que a gente tem tido. Então, se você puder falar um pouco dessas organizações, dos marcadores históricos e das coisas como elas têm avançado, né, e quais são as demandas que a gente ainda tem hoje, de forma mais geral, a gente agradece, se você puder contar um pouco para a gente. Obrigada pela questão, Suelen. Eu vou primeiro fazer duas demarcações e depois vou fazer um breve comentário sobre a sua primeira fala, a sua primeira sinalização, que eu acho que é importante e que se articula, né, com essa questão que você colocou no final. Eu faria duas marcações importantes. A primeira seria aquilo que está no contexto da década de 80, que tem a ver com a criação de organizações autônomas, quando as mulheres negras, enquanto movimento, e aí esse é um
uma observação importante. Movimento de mulheres negras. Então, o ativismo de mulheres negras no Brasil começa se autodenominando movimento de mulheres negras, né? É depois que elas vão assumir, que uma parte dessa geração, da primeira geração, vai assumir a ideia de feminismo negro. Mas, de modo geral, elas começam se autodenominando movimento de mulheres negras. Então, um marcador importante dessa mobilização de mulheres negras é a criação tanto de espaços públicos, espaços coletivos, né, espaços de debate. Então, nós vínhamos de uma tradição, né, de um conjunto sistemático de iniciativas voltada para encontro de mulheres, encontro nacional de mulheres, e se a gente olha para a literatura, que se volta para a questão racial e para a questão das mulheres negras, elas vão sinalizar, né, a Lélia Gonzalez faz muito isso, vai sempre sinalizar que estávamos em todos os lugares compondo com as mulheres brancas, estávamos em todos os encontros, estávamos ali, né, debatíamos várias coisas, aí o consenso acabava quando a gente falava de raça. Quando a gente falava de raça, aí acabava o amor, acabava tudo, e a gente era taxada de raivosa, de sectária, de pessoas que estavam, né, arruinando os debates. Então, essa era uma realidade até meados da década de 80. As mulheres negras integrando os espaços coletivos que eram organizados pelo feminismo branco, pelo feminismo hegemônico, para ser mais abrangente, tá? A partir de 88, as mulheres negras fazem um movimento que é muito interessante. Elas começam um pouquinho antes, né, demarcando nesses espaços gerais, né, que elas precisavam assumir outro lugar, que elas precisavam destacar suas próprias questões, mas é em 88 que elas realizam o primeiro Encontro Nacional de Mulheres Negras. E esse é um marco fundamental, porque nesse encontro elas conseguiram, né, mobilizar muitas mulheres em todo o país. Esse encontro aconteceu em Valença, no Rio de Janeiro, e elas conseguiram mobilizar um número significativo de mulheres negras de todo o país para estarem no Rio de Janeiro, para validar essa crítica que elas vinham fazendo ano após ano ao feminismo hegemônico de negligência, a palavra é essa, de negligência das questões de raça que as afetavam enquanto mulheres. Do mesmo modo, já existia uma disputa dentro do próprio movimento negro. Então, elas também debatiam com os companheiros negros a negligência em relação à questão de gênero, às questões de gênero que as afetavam enquanto mulheres. Então, é em 88 que elas assumem que elas precisavam fazer uma marcação de que de agora em diante a gente pode continuar construindo simultaneamente o feminismo branco, o movimento negro, mas a gente precisa dar passos autônomos, passos próprios, para levar adiante as pautas que a gente entende que nos atinge enquanto segmento particular da sociedade brasileira. Então, é exatamente isso, esse marco é importante, porque é nesse momento que elas começam a dizer, a questão é, o movimento negro, nós estamos lá com os companheiros cotidianamente, dia e noite, fazendo tudo, assumindo a base desses movimentos, mas quando a gente quer falar de gênero, os caras não querem falar de gênero. A gente está lá no feminismo branco, vai nos encontros, ocupa lá a plateia, né? Mas aí na programação do encontro não tem um debate específico considerando a realidade específica de mulheres negras. Então elas assumem que era preciso fazer isso, que elas tinham realidades específicas que não estavam sendo consideradas nesses dois movimentos que elas construíam. Então elas continuam construindo esses dois movimentos, não dá para dizer que elas rompem, sobretudo os dois movimentos começam a dizer que elas estão, né, fragmentando, que são sectárias, porque estão construindo o movimento autor, mas elas fazem esse encontro no Rio de Janeiro, em Valença, elas começam, né, já tinha um movimento de construir entidades de mulheres negras, então se amplifica essa construção de entidade de mulheres negras, e é isso, nos encontros, depois acontecem mais 2, 3 encontros, depois começa a se chamar seminário, e é sempre na mesma pegada, dizer o que é que nos afeta enquanto mulheres negras numa sociedade marcada por raça e gênero. Quais são as realidades específicas que a gente precisa enfrentar? Então, eram espaços para elas debaterem essas questões, eram espaços para elas pensarem em agenda de luta, pensarem em mecanismos de enfrentar essas desigualdades específicas que elas estavam enfrentando enquanto pessoas que vivem numa sociedade extremamente racista, extremamente machista. Então, são questões muito gerais. Então, a questão da saúde, a questão do acesso à saúde, a questão da violência, como eu destaquei na primeira fala. Então, elas começam a usar desses espaços para dizer, inclusive para resgatar pautas que já estavam, tanto no feminismo branco quanto no movimento negro, mas que não tinham um marcador
específico, considerando o que elas enfrentavam. Então, a Lélia é uma pessoa desse momento histórico, é uma pessoa dessa geração, e é uma pessoa que, nos seus textos, nos espaços que ela ajudou a construir, ela coloca muito isso. Então, quais são, do ponto de vista econômico, do ponto de vista do acesso à saúde, do ponto de vista educacional, que realidade é essa que essa mulher negra brasileira? Então, a Lélia é talvez uma das pessoas que mais pensou essa realidade específica, enquanto ativista, enquanto intelectual, uma das pessoas que mais pensou essa realidade específica vivenciada pelas mulheres negras. A segunda marcação que eu faço, e aí eu dou um salto, é para o começo dos anos 2000, quando a gente, quando o Partido dos Trabalhadores chegou ao poder, e aí as questões de gênero, as questões de raça passam a ter mais espaço. Eu vou dizer passam a ter mais espaço, porque eu não consigo dizer hoje, não mais, que houve um processo de institucionalização ampla. Não houve. Houve um processo de institucionalização bastante frágil. Mas quem esteve quase sempre à frente desse processo de institucionalização, sobretudo no que diz respeito à questão racial, foram as mulheres. Foram mulheres negras, e muitas mulheres negras dessa geração, dessa primeira geração que estava lá na década de 80, dizendo a gente precisa estar nos espaços, a gente precisa levantar nossas pautas, a gente precisa falar das realidades que a gente enfrenta, das especificidades, das coisas. Então, eu acho que esse é um marcador fundamental, e eu tenho há algum tempo ficado inquieta, porque eu não consigo tempo, organização para fazer um texto sobre isso, que é pensar as mulheres negras dessa geração, ou as mulheres negras que estiveram nesses espaços no Estado no começo dos anos 2000, sobretudo a partir da criação da CEPI, sobretudo a partir da criação de órgãos específicos dentro do Ministério da Educação e em outros espaços. Então, essa presença das mulheres negras no Estado, a partir de 2003, eu acho que é um marco fundamental. O processo de institucionalização da política chamada de igualdade racial se deve muito à mobilização das mulheres negras, construída nos anos anteriores e construída no momento em que elas também estão no Estado, a partir da chegada do Partido dos Trabalhadores ao poder, a partir da constituição dos órgãos específicos. Claro que a gente precisa fazer um outro debate que alguém precisa fazer, precisa escrever, precisa falar das limitações, inclusive orçamentárias, para essa questão. Então, a gente fala institucionalização na questão racial muito, precisando fazer marcações, dizendo assim, olha, era uma institucionalização, mas faltou muita coisa, inclusive recurso, inclusive levar adiante uma série de políticas que foram muito bem desenhadas, mas não puderam ser executadas. Inclusive dizer que o diálogo com os outros setores, com os outros ministérios, era muito precário. Inclusive levar em conta um processo de perseguição que algumas dessas figuras enfrentaram. Então, eu marcaria esse segundo momento, que é a presença de mulheres negras, de pessoas negras de modo geral, mas especialmente de mulheres negras, na construção de uma política voltada para gênero e raça a partir dos anos 2000. E aí temos a Luísa Barrios, temos a Matilde Ribeiro, temos a Nilma Gomes, que depois assume lá na frente, já no governo Dilma. Temos figuras bastante expressivas e temos figuras anônimas, figuras que são menos conhecidas, mas que construíram esse cotidiano da construção, da tentativa de construção de políticas de gênero e raça na sociedade brasileira. Então, eu faria a segunda marcação. O comentário final, que eu já estava esquecendo, estou falando muito e esquecendo disso, é em relação à questão geracional, porque você começa falando de um debate que a Sueli fez num dado momento. Esse é um desafio para a gente. É um desafio para a gente, enquanto ativista negra, enquanto mulheres negras que estão no ativismo, que estão na academia, porque a gente sabe que os diálogos geracionais não são fáceis, mas a gente precisa, enquanto geração mais nova, eu não sou uma geração tão nova assim, já estou na faixa dos 40, mas eu tenho que levar em conta quem vem antes de mim, eu tenho que levar em conta esse acúmulo, eu tenho que levar em conta toda essa batalha que essa geração de Lélia, essa geração de Sueli, essa geração de Luísa Barrios, essa geração de uma série de figuras, Beatriz, toda a batalha que elas construíram para que a gente tivesse espaços de lutas específicos, para que o movimento feminista, de modo geral, nos escutasse, abrisse espaço, cedesse espaço, na verdade não se trata de cessão, foi na porrada mesmo, na briga, literalmente, mas quem fez esse movimento foram elas. Então, como é que eu, com uma geração de 40, uma geração de 30, de 20, não vai levar em conta isso? Então, eu e Flávia Rios, já há alguns momentos, inclusive escrevemos um texto lá em 2008 sobre isso, 2018 sobre isso, e em algum momento a gente tem pensado, a gente já pensou sobre isso. Tem um desafio nesse diálogo intergeracional
que precisa, né, se dar de um outro modo, esse diálogo precisa se dar de um outro modo. Não dá para jogar esse legado fora, não dá para jogar esses desafios todos que essas mulheres, não dá para desconsiderar esse caminho que elas trilharam para que a gente estivesse aqui, para que a gente estivesse na universidade, como aluno, como docente, né, essas mulheres. Então, se a gente tem enfrentado a violência policial, se a gente tem enfrentado o genocídio da juventude negra, é também, ou sobretudo, porque as mulheres negras, né, pavimentaram esse debate, construíram bases sólidas para esse debate, justificaram isso junto ao Estado, junto às organizações sociais, a outros movimentos. Então, esse é um desafio que eu enxergo, quando penso feminismo negro, esse é um desafio que eu enxergo ainda hoje. Uma dificuldade das gerações mais novas reconhecerem e valorizarem esse debate, esse legado. É preciso valorizar esse legado, é preciso dar os créditos, é preciso dizer que a gente não está inventando a roda, porque aí você entra na coisa, não tem pauta nova necessariamente, a gente infelizmente continua lutando pelo básico. A gente pode dizer, olha, nos últimos 20 anos, a gente conseguiu entrar mais no ensino superior, a partir das políticas de cota, a partir da ação afirmativa, a gente tem alguns avanços, a gente tem a categoria raça em alguns serviços públicos, mas tem muitos outros desafios que se colocam, e mesmo nessas políticas já implementadas, tem outros. Então, a gente conseguiu o quê com a ação afirmativa? A gente conseguiu aumentar a presença demograficamente, mas a gente tem avançado pensando na pós-graduação, pensando no mercado de trabalho, a gente tem avançado, se a gente conseguir coletar o quesito raça-cor, né? O que é que a gente tem, como é que a gente tem fiscalizado isso? A gente conseguiu aprovar uma lei que fala da ensino de história africana e afro-brasileira na escola. A gente tem conseguido avaliar essa lei? Não? Então, a gente tem uma série... Então, no geral, eu não entendo muito a galera dizendo assim, a galera, a geração mais nova, dizendo, parecendo que está tendo novidade, mas não é novidade, meu povo. A coisa continua muito ruim para a gente, muito ruim para as mulheres, muito ruim para a população negra, muito ruim para as mulheres negras. Eu tenho uma sinalização, não sei se isso estava nas perguntas de vocês, que é um movimento que eu estou achando muito interessante, mas eu também precisaria parar para pensar, que é o acesso à política institucional. Eu acho que não é tudo, mas eu acho que é um movimento interessante. E aí, se eu fosse pensar, né, numa transposição, né, geracional, eu diria que tem uma geração, com todas as suas limitações, tem uma geração mais nova que está, em alguma medida, entendendo que, a partir desse legado da geração da década de 70 e 80, é possível pensar, inclusive, em estar em espaços como a política institucional. Não vai resolver, porque a gente sabe quais são os vícios dos partidos, quais são os vícios e as limitações da política institucional. Mas eu tenho achado bastante interessante isso. E essa galera, e uma parte dessa galera está levando em conta esse legado histórico dessa primeira geração de ativistas negras, mesmo que não seja, né? Eu vejo figuras muito importantes que não necessariamente estão ligadas ao movimento de mulheres negras, mas que levem em conta isso, que levem em conta o que foi feito na década de 70, na década de 80, quando essas mulheres estavam brigando para ter espaço, para ter representação, para ter as suas questões debatidas em vários setores da sociedade brasileira. Então, é digamos, uma luz no fim do túnel. Eu sei que não resolve tudo, assim como a educação também não resolve tudo, mas, né, o movimento das cotas, com mais mulheres negras estando no ensino superior, me deixa um pouco de esperança, e também essa mobilização também em torno da questão da política institucional, que é um espaço que sempre foi dominado por homens brancos. Então, muitos partidos, inclusive de esquerda, né? E aí eu não tenho nenhuma crise de dizer, sábado passado eu estava num lugar dando essa palestra e disse a mesma coisa, não tenho nenhuma crise em deixar isso registrado. O Partido dos Trabalhadores é o maior partido de esquerda desse país, mas é um partido que Lélia Gonzalez, na década de 80, na sua carta de filiação, já disse: eu estou saindo desse partido porque esse partido não leva em conta a questão racial. E o PT continua sendo assim. Então, me alegra, em alguma medida, ver que outras, mesmo dentro do PT, que gerações mais novas estão disputando isso. Estão dizendo, até quando vocês vão ficar como partido de homens brancos, cis, hétero, né? E aí não abrindo espaço para as novas gerações. Enfim, eu já fui além da questão que você colocou, mas era um pouco, eu acho que são questões que estão conectadas, pensando nas pautas, nas demandas, nas necessidades e nas características desse ativismo recente de mulheres negras. Bom, a professora Regimei trouxe aí tantas coisas importantes para a gente, né, em relação não só à questão dos marcos históricos, da organização, das demandas, mas essas dimensões que a gente também, né, queria apontar aqui, que é a questão entre as mais velhas e as mais novas, né, esse diálogo intergeracional aí que já estava na introdução, e a professora
Regimeire trouxe, a questão de que a gente, as nossas demandas de hoje, né, infelizmente, ainda são as demandas do passado. Isso não significa que não avançamos, como a própria professora menciona, né, na sua resposta. Então, nós avançamos, tivemos conquistas ainda insuficientes, que ainda não nos tira, né, enquanto mulheres negras, da base da pirâmide social, mas que isso não significa que ficamos estagnadas no sentido de nenhum avanço. Então, essa ideia, sim, de conquista e lutas. Eu estava, Regimeire, escutando um outro podcast que saiu dias atrás, chamado A Cor do Salário, e era uma entrevista com o professor Hélio Santos, e era sobre uma pesquisa do CEDRA, falando aí sobre a questão das desigualdades salariais em termos de raça, e aí, evidentemente, numa perspectiva interseccional, a questão do salário para as mulheres negras e a desigualdade aí no mercado de trabalho. Então, mulheres exercendo o mesmo trabalho, mesmo em condições de trabalhos com menos reconhecimento social e monetário, como no caso dos serviços gerais, a gente também tem aí serviços domésticos, a gente também tem desigualdade entre mulheres brancas e mulheres negras, enfim. Então, só para marcar aí que as demandas, né, que os avanços aconteceram, as demandas ainda estão aí, precisamos continuar nesse sentido. Quero agradecer imensamente a sua disponibilidade em estar aqui com a gente, com a sua agenda super, super apertada. Né? Agradeço muito a sua generosidade em compartilhar, né, o seu conhecimento, a sua experiência e o seu ativismo, né, conosco. E, bom, enfim, é só gratidão. Vou passar para você, né, depois o Fulvio faz aí o encerramento geral do nosso podcast, reiterando agradecimento, dizendo para você aí, dar um recado geral para todo mundo aí e já fazer a sua despedida. Obrigada, Suelen, obrigada, Fulvio, mais uma vez. Quero dizer que foi uma satisfação poder, né, sempre poder, é bom trocar, é sempre bom ser provocada, né, para também fazer a gente refletir sobre as coisas que a gente tem estudado, tem tentado estudar, tem tentado escrever. Então, é sempre bom voltar, né, em coisas que às vezes estavam, inclusive, já lá fechadinhas, né. Eu me despediria fazendo uma marcação que talvez eu não tenha feito na minha fala de forma mais enfática, que quando você lá atrás perguntou das pautas, dos desafios, Sueli, eu acho que não só para o ativismo de mulheres negras, para o feminismo negro, mas para os movimentos sociais de modo geral no Brasil, eu acho que tem se colocado um desafio muito, muito extenso, que é a questão da extrema-direita, porque a gente tem pensado muito, né, quais são os grupos mais suscetíveis à violência, a toda a violência dessa nova ordem social que está estabelecida, né? Não é que esteja se estabelecendo, que está estabelecida no Brasil. Então, a tendência, se tem uma característica que marca a ascensão da extrema-direita no mundo todo, mas especialmente no Brasil, é a questão da violência. E aí a gente está vendo muito isso, né, a forma como mulheres que estão na política institucional têm enfrentado isso cotidianamente. A gente está vendo muito isso, né, no que diz respeito ao aumento da perseguição nos espaços institucionais, nos espaços de ensino. Então, eu acho que essa é se a gente está pensando, né, quais são as pautas, quais são as coisas que a gente precisa pensar estratégias, pensar em mecanismos para enfrentamento, de agendas para conseguir construir as nossas lutas. Eu acho que o horizonte mais amplo para onde a gente deve olhar deve ser na tentativa de construção de, quando possível, uma unidade que nos ajude a enfrentar as consequências dessa sistemática, né, dessa lógica que se apossou do Brasil e que tem orientado não só os espaços de poder, não só os espaços da política institucional, mas o nosso cotidiano, né, independentemente do espaço onde a gente esteja. E eu acho que para as mulheres negras isso está muito, muito visível, isso está muito colocado de forma
né, da forma, sobretudo, como aquelas mulheres que têm, né, visibilidade, as mulheres públicas têm enfrentado, né, ameaças, têm enfrentado uma série de violências por conta desses grupos que têm se entendido, mais uma vez, como donos, e aí não só dono dos corpos, mas dono da existência, dono da vida dessas pessoas. E eu acho que, enquanto ativista, enquanto estudiosas, a gente tem muita coisa para fazer nesse país. E aí as mulheres negras certamente têm nos ensinado muito do ponto de vista de como se deve se articular, de como a gente deve estar nos espaços, quais são as narrativas que a gente pode construir para enfrentar. Então, eu acredito muito, tenho muita confiança nas estratégias, no acúmulo histórico que as mulheres construíram, as mulheres negras, as mulheres de modo geral, e as mulheres negras desse país construíram, para tentar, não sei se vencer, mas para enfrentar o cotidiano desse desafio que é a extrema-direita atualmente no Brasil. Professora, eu também agradeço muito a sua participação aqui no Pode Observar, foi um prazer tê-la conosco. Eu acho que a conversa foi uma conversa muito importante para ampliar a nossa compreensão sobre a questão do feminismo negro, a questão da interseccionalidade. Muito obrigado mais uma vez. Eu queria agradecer também ao nosso operador, o Fernando Ferri, por todo o apoio técnico, e à jornalista Júlia Gazeta, que nos ajudou na produção desta edição. Agradeço também, claro, a todos e todas que nos acompanharam até aqui, lembrando que para assistir novamente a esta entrevista, ou a outras que já foram realizadas aqui no Pode Observar, basta acessar o nosso canal no Spotify ou o portal do Observatório de Políticas Públicas, em observatório.tcm.sp.gov.br. Abraços e até o nosso próximo encontro.